Em 1974, um policial irlandês de Boston enfrenta uma forte pressão social depois de ser designado para proteger estudantes negros do ensino médio enquanto eles são levados de ônibus para South Boston High, toda branca. O policial católico irlandês Bill Coughlin acredita na coisa certa o suficiente para tentar fazê-lo, quando em 1974, ele é designado para proteger crianças negras sendo levadas de ônibus para uma escola no sul de Boston. Sabemos de seu serviço público dobrado por causa do que acontece quando ele prende um ladrão de lojas do lado de fora de um mercado de alimentos de propriedade de negros no início do filme bem-intencionado, embora equivocado, The Walk, estrelado por Justin Chatwin como Coughlin. Ele dá um tempo para o cara, mesmo que o dono do mercado não seja tão simpático. A troca entre policial e ladrão não é tudo com B.A., mas pretende sinalizar a decência de Coughlin. Quando se trata de andar a pé, Bill Coughlin pode provar ser o verdadeiro negócio. Quanto a The Walk, os insights do filme sobre o racismo vêm como passos familiares. Um bom elenco e a melhor das intenções não podem salvar o melodrama de ônibus escolar de Boston dos anos 1970, The Walk, de seus excessos. O ritmo fúnebre, personagens que são tipos simplistas e diálogos que reciclam clichês e brometos praticamente o sobrecarregam. Mas como ainda estamos olhando para um fanático gritando e cuspindo na TV, e rolando o último tiroteio racista em massa no Twitter, talvez valha a pena dar uma olhada em como essa escaramuça do fim da Era dos Direitos Civis da América se desenrolou. Em 1974, o Tribunal Distrital de Massachusetts ordenou que Boston integrasse seu sistema escolar público, usando ônibus. A ordem foi recebida com resistência, fúria e violência da comunidade branca. Grande parte dessa história foi lindamente apresentada no livro de 1985, Common Ground, o relato vencedor do Prêmio Pulitzer de Anthony J. Lucas sobre as relações raciais em Boston durante esses anos apresentava 3 famílias, uma negra, uma irlandesa americana e uma yankee. Dirigido pelo filho nativo de Boston Daniel Adams, e coescrito com George Powell, The Walk foca seu foco em 2 famílias, cada uma com uma filha prestes a começar o último ano na mesma escola. Coughlin, esposa Pat, Anastasia Mitrunen, e sua filha voluntariosa Kate. Kate Douglas, viúvo Lamont Robbins, Terrence Howard, e a filha Wendy, Lovie Simone. O primeiro dia do ano letivo é grande e ameaçador para cada família. Pense em Little Rock em 1957 ou em Nova Orleans em 1960. Por que você nos odeia? E o que há de errado com essas pessoas? Podem ser clichês de roteiro, mas as perguntas ainda imploram por respostas. O diretor e co-roteirista Daniel Adams existe desde o início da carreira de Sandra Bullock, a Fool and His Money, produzindo filmes B sentimentais e envelhecidos. The Golden Boss de Ligoquiers ou Mel Gibson de ação pós-queda, Panamá. Ele pode ter tido a ambição de tentar dizer algo sobre raça na América, através de sua conturbada história recente, mas não às costeletas. Furiosa porque seu último ano está sendo sequestrado pela desagregação, Kate Coughlin sofre da miopia peculiar de muitos adolescentes, é tudo sobre ela. Mas ela também abraça um racismo aberto que seus pais não compartilham. De fato, o sotaque russo hesitante da mãe Pat destaca as maneiras pelas quais Bill já é um estranho na comunidade irlandesa. Kate despeja seu pretendente do primeiro ano e começa a se esgueirar para acariciar o bad boy da vizinhança Shane, Jason Alan Smith, um descendente do brutalismo do sul de Boston. Ela começa a usar epítetos raciais e uma noite ela se junta para jogar uma pedra em um carro dirigido por um homem negro. Naquele carro apedrejado estão Lamont e uma aterrorizada Wendy. O subalterno da máfia tem um filho áspero e cabeça quente, Matthew Blade, que se interessou pela filha do policial. O oficial e sua esposa podem ter crescido rudemente, mas pregam a tolerância. Isso não impede que sua linda garota de 17 anos deixe cair a palavra com N coisas piores em sua casa. Sua rebelião é do pior tipo. Adams esboça em personagens que ele configura como tipos e tropos. Quaisquer que sejam as expectativas modernas em termos de um roteiro equilibrado, com cada personagem pintado em tons de cinza, dá lugar a arquétipos datados e simplistas. O pai branco tem que enfrentar a feiura que o moldou e a gangue que o ameaça. O pai negro precisa manter a calma diante de provocações sombrias, manter o controle quando os brancos estão fora de controle. Essa é uma boa linha e um sentimento justo para jogar. Mas isso contribui para um filme que parece pré-digerido. Um filme que é tão familiar que decidiu por nós também.
A cabeça da futura veterana está tão enroscada que ela gentilmente humilha o cafetão local. Essa facilidade não se estende ao fato de que ela, sua melhor amiga Terrance, Coletrane Williams, e seus amigos serão levados de ônibus de seu bairro predominantemente negro para uma escola secundária totalmente branca. Wendy pode ser o oposto de Kate, mas ela também está preocupada com o mandato do tribunal. Em vez de evocar ricamente a época, o filme parece mais ter sido filmado com os escassos recursos da década de 1970. Mesmo assim, as performances muitas vezes se elevam acima da especialidade pós-escolar do cinema e de suas lições. Howard traz raiva e calor para Lamont. Em um papel fundamental, Malcolm McDowell faz um trabalho bem feio como Laughlin, o chefe do bairro que mastiga charutos que exerce um paternalismo suave, embora traiçoeiro. Jeremy Piven é particularmente repugnante como Johnny Bunkley. Ele é o pai de Sean e o músculo de Laughlin, não necessariamente nessa ordem, que foi libertado da prisão tarde demais para uma vacina contra a raiva, mas bem a tempo de usar sua marca de violência racista. Não há escassez de drama familiar ou trauma em The Walk. Em vez de escorar uma história pouco contada, isso contribui para suas falhas. Dramatizar os grandes problemas da nação, seus ultrajes sistêmicos, colocando-os dentro dos limites de uma ou duas famílias pode ter chegado ao seu limite em termos de percepção. A rebelião adolescente de Kate turva as águas, e o subtema mafioso configura um heroísmo high noon para Bill que parece exagerado. Embora a confiança nele possa sublinhar a crença na alimentação de colher, algumas audiências brancas exigem neste momento para compreender a podridão do racismo. O padrão ouro para a tolerância racial que prevalece nos filmes de luta racial é The Best of Enemies, de 2019. E por mais controverso e agitado que tenha sido o colapso da cidade de Boston nos anos 1970, você não pode me dizer que um filme realmente bom não poderia sair disso. Mas desde as cenas de abertura, com cada grupo de crianças caminhando para a escola, parando para conversar com personagens do bairro, o chefe da máfia, a mãe do mafioso na prisão, ou para as crianças negras, um cafetão que quer conversar negócios com a adolescente Wendy, The Walk opta por realmente sério mas realmente datado e cansado, e indiscutivelmente, a história de como The Walk surgiu é mais interessante do que o próprio filme. O diretor Adams conheceu o co-roteirista Powell enquanto ele cumpria pena por fraudar investidores. Powell foi preso por tráfico de drogas. Anos antes, em Boston, o pai de Adams participou das reformas de dessegregação. A irmã de Powell estava entre as crianças negras transportadas de ônibus. Que os dois se conectaram, mantiveram essa conexão pós-encarceramento, e levaram para contar a história de sua cidade dividida. Agora isso é uma história.